Olá, nós estamos de volta com a nossa programação aqui no canal da TV da Transparência. Hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. A gente está aqui de volta para mais uma edição do nosso programa. E, de antemão, antes da gente iniciar, peço a você que está nos assistindo a deixar aqui sua contribuição, sua curtida, seu comentário, nos ajuda bastante. Se inscrever também no canal, deixar aqui sua contribuição com a sua inscrição, para não perder nossos conteúdos diários. A gente está aqui de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã, todo dia, falando uma pauta diferente sobre esportes. E, sem mais delongas, né? Já dito isso, queria também cumprimentar, né? Hoje a gente vai ter um retorno muito importante, né? Nosso comentarista Ícaro Duarte está aqui mais uma vez ao nosso lado. E queria cumprimentar, né, Ícaro? Um bom dia para você. E nossa primeira pauta do dia, justamente sobre a vitória do Ceará. A vitória após 7 rodadas. O Ceará voltou a vencer dessa vez fora de casa, na rodada que iniciou o segundo turno do Brasileirão, Série B. Então, antes da gente comentar como foi essa partida, né, um jogo maluco aí de 7 gols, a gente vai ver os gols, né, os principais lances dessa partida. O Ceará que vinha primeira rodada, né, desse segundo turno, e o que fica são esses 3 pontos aí do Ceará novamente, né? 3 pontos, venceu, jogou bem, destaques para alguns jogadores e agora fica fora da zona, pelo menos momentaneamente. Vai ter que torcer contra o Avaí, né? Nesse dia de hoje, amanhã vai ter alguns jogos ainda para completar essa 20ª rodada de Série B, né? É isso, né? Bom dia, Renan. É um prazer estar de volta aqui ao programa de esportes, né? A gente viu aí que o Ceará finalmente conseguiu ali ganhar, né? Vencer após 7 jogos sem nenhuma vitória, né? O time que estava ali jogando muito abaixo, né? Jogando jogos ali tenebrosos para a torcida ali, consegue, né? Fora de casa, essa vitória novamente nessa temporada, nessa Série B, um jogo de muita luta, de muita resiliência, acabou no 4-3 e agora o Ceará finalmente consegue também sair da zona de rebaixamento momentaneamente, pode ser, né? Realmente como o Renan falou, mas já é um alívio, já é um respiro para o torcedor que acompanhou essa partida aí contra a equipe paulista, né? A gente viu que no primeiro tempo o Daniel Paulista para esse jogo, né, foi ali com as suas mudanças, ele tá ali nesses jogos testando, né, todos os jogadores possíveis que estão chegando, o próprio Nico, né, que chega recentemente, está na sua segunda partida, já entrou como titular. O Thalisson, né, zagueiro que chegou recentemente ali do Remo, já também fez a sua estreia, jogou ali. Inclusive foi numa espécie de 3-5-2 que o Daniel Paulista levou a equipe do Alvinegro de Poragabuçu para essa partida. E o primeiro tempo foi muito mal, né? O primeiro tempo ainda não foi tão, rendeu tanto para o Ceará com essa formação. Levou um gol ali, né, do Helder e podia ter levado outro gol. A gente viu que a bola ali quase vai para novamente as redes do Richard, mas aí bate na trave. Não estava funcionando o estilo do jogo do Ceará no primeiro tempo. E aí, acho que no segundo tempo, no intervalo de jogo, o Daniel Paulista deu aquela bronca, deu daquela palavrinha, né, com os jogadores e também fez mudanças muito importantes na equipe. Voltou com um sistema de 4, né, atrás. E aí o Ceará veio muito mudado já para o segundo tempo, né? Junto com ali o Júlio também foi um grande destaque a ter entrado na partida. O menino que fez muitas em posições ofensivas ali, né? Tentou muito e conseguiu, né? E logo aos 2 minutos o Ceará consegue o empate com o Nico Ferreira, né? E aí, seguindo a cronologia, né, dos gols, que foram muitos, né? Foram apenas um no primeiro tempo, mas no segundo a carroça foi desenfreada, né? 6 gols ali. E aí o empate veio com o Nico Ferreira, mas aí depois o Sanches, né? Ele deixa de novo o São Bernardo à frente do placar. E aí o Nico Ferreira dá o passe pro Vina empatar a partida. Depois o João Gabriel, né, menino da base, consegue também fazer mais um gol e consegue a virada, e aí era 3-2. Mas novamente o Ceará ainda tem algumas falhas, né? Como teve no primeiro tempo, no segundo tempo também
teve suas falhas na defesa, não estava conseguindo segurar o resultado, acabou levando o empate novamente com o Pedro Gabriel. E o time da casa fez o 3-3. Mas mais uma mudança, né, do Daniel Paulista fez com que o jogo mudasse, né? E mais uma mudança de um garoto da base também. A gente já viu que o João Gabriel marcou e a gente viu que o Enzo Ludovico entrou no finalzinho e também já tinha tido um lance com ele. E aí no segundo lance da partida, nos minutos finais, o Enzo Ludovico consegue um chute ali após uma falta mal cobrada, consegue um chute e levar a bola para o fundo das redes para marcar o 4-3. Então foi um jogo assim, foi um jogo bem animado, inclusive para quem gosta aí de duas equipes que estavam abertas ali ao resultado. O Ceará foi para cima, São Bernardo foi para cima também. Geralmente a gente vê os jogos da Série B que são mais truncados, são mais ali cada um buscando fazer um gol, se fechar, se retrancar. As duas equipes buscaram bastante o gol, o Ceará buscou bastante o gol. Eu acho que é isso que o torcedor quer ver, né? O Ceará não desistir. É isso que o Daniel Paulista falou também na coletiva pós-jogo, que o time está trabalhando, não vai desistir para brigar por os objetivos maiores, né? No momento, o objetivo é sair, se afastar da zona de rebaixamento. E atualmente conseguiu, né? Atualmente está fora, está ali na 16ª posição, está com 22 pontos. Agora o Daniel Paulista vai ter 10 dias aí mais ou menos para conseguir trabalhar o time, para conseguir treinar para o próximo jogo. Então, acho que nessa partida conseguiu funcionar. No primeiro tempo, novamente, não foi muito bom, mas na segunda etapa, Daniel Paulista conseguiu fazer as mudanças adequadas e fez com que o time conseguisse essa vitória fora de casa, né? Finalmente, depois de 7 jogos, o Ceará consegue a vitória, né? A gente sabe que o time precisa de muito mais, né? Precisa muito mais ainda nessa competição, precisa se mostrar um time mais defensivamente melhor, no ataque também precisa aprimorar ali. Acho que todo o time, mas o Daniel Paulista está fazendo, acho que o possível para conseguir ajustar e trazer o melhor time, né? E eu acho que tem que pegar o modelo do segundo tempo, né? Porque o Ceará fez um segundo tempo, querendo ou não, muito impositivo, buscou muito, foi com muita raça, com muita ali resiliência realmente, né? Porque sofreu o gol, mas buscava ali o resultado sempre e no final veio o resultado positivo, né? Um 4-3. E é isso que a torcida quer, né? Não importa como vem o resultado, mas o importante final é os 3 pontos, é a vitória, né? Ou então pelo menos o empate, que o time jogue bem, porque o Ceará a gente sabe que está perdendo pontos aí nas últimas rodadas, no último jogo antes desse contra o CRB fez um jogo ali que no segundo tempo o Ceará consegue pressionar bastante, mas não consegue fazer o gol. O primeiro tempo jogou muito mal. Contra o Atlético também desperdiçou pontos dentro de casa e vinha realmente com um desempenho abaixo, né? E com os reforços chegando, né? E com os reforços tentando melhorar essa equipe, mas realmente no final, ainda assim, mais uma vez destaque para a base, né? João Gabriel, Enzo Ludovico, o Mel que também entrou no final da partida. Mas esses garotos ainda assim estão ali salvando a equipe do Ceará. Além agora, junto com esses novos reforços que estão chegando, Nico, Renzo Lopes, além de outros jogadores. O Thalisson não foi muito bem na sua estreia no primeiro tempo, principalmente, mas o time como todo, né? Então não dá para avaliar por uma partida. Mas é isso, o Ceará fora da zona de rebaixamento, volta a vencer, dá um alívio, dá um respiro, porque também é o primeiro jogo do retorno, né? Então acho que o momento de agora a virada de chave, né? Pode ser o momento de virada de chave, que a gente tanto fala, a gente tanto bate nessa tecla, né? O Ceará só precisava de uma vitória, já saiu da zona, pode já entrar ali em outro bolo, já pode subir um pouco mais na tabela. Então, é olhar para frente, é conseguir ali juntar os pontos positivos, também melhorar os pontos negativos, que foi também nessa partida, obviamente, teve, e seguir para dias melhores, né? Para o Daniel Paulista conseguir consertar essa equipe, para fazer essa equipe funcionar, a engrenagem ali funcionar, e com que os reforços chegando cada vez mais, a gente ainda tem o Rian Santana para chegar, tá fazendo ainda a campanha lá com o CSA, né?
na Série D. E esses outros que estão chegando também, o Brian Borges já está atuando, já participou bastante nesse jogo, o Sávio também na lateral esquerda. Enfim, juntando tudo isso, eu acho que o Ceará pode conseguir sim, acho que dar a volta por cima e pelo menos buscar um objetivo maior, que é sair de perto dessa zona de rebaixamento e buscar posições maiores na tabela. É isso, teve essas contratações. O Thalisson, que foi confirmado na sexta-feira à noite, anunciado pelo Ceará, já entrou titular. Então a gente viu essa mudança aí do Daniel Paulista. É, tanto algumas peças novas, como também na formação, né? Entrando ali com o Brian Borges e o Sávio, outra nova contratação, né? Além do Brian Borges e do Thalisson, mais avançados ali como uma espécie de alas, deixando um trio na zaga. E acho que o Vina, como titular, foi a principal mudança assim, que mais deixou aparente que o Meia realmente voltou muito bem após essa sua lesão, né? Após o retorno da lesão, voltando, marcando gols, marcou contra o CRB, não, marcou contra, esqueci agora quando ele marcou o gol de empate, acho que foi contra o América, né? América Mineiro. E marcou agora também, dessa vez iniciando titular. Então já manda um recado aí, tanto para Mugni quanto para Alano também, Juan Alano, que ele está bem fisicamente, está apto para jogar os 90 minutos. E destaque realmente para a base, né, cara? O Júlio fazendo uma partida assim espetacular, ele saindo do banco, dando 2 assistências. E a gente não fala nem só das assistências, né? Mas a gente viu uma das jogadas, né, de efeito, passando pelos marcadores do São Bernardo, distribuindo bem o jogo, realmente fazendo com que o jogo ficasse mais fácil ali para os seus companheiros, dando passes, abrindo espaços, correndo, né? Abrindo espaço, que eu falo, correndo para a marcação, deixando o Vina. A gente viu no próprio gol do Vina ali, né? Então, além do destaque da base, destaque do Nico Ferreira, gol e assistência também, ou seja, as contratações, além da base, né, as contratações também, marcando presença. A gente teve mais uma vez o Renzo Lopes passando em branco, saiu no intervalo, inclusive, né, para a entrada do Luca, mas, cara, parece que essa posição de centroavante do Ceará é zicada, né? Tinha o Luca, tinha o Wendel Silva, veio o Renzo Lopes agora, mas a gente tem tempo ainda, não dá para criticar, é apenas o quarto ou quinto jogo do atacante. Chegou agora, bem dizer, ainda está se adaptando. Então, mais no mais, um saldo muito positivo. Essa vitória do Ceará, né? Como eu falei, os dois times estavam numa fase meio ruim, 7 jogos sem vencer para cada lado, mas finalmente veio aí a primeira vitória do Daniel Paulista, né? Para cima do São Bernardo dessa vez. O treinador que pegou o Ceará nessa barca completamente furada e conseguiu subir o primeiro degrau, porém a escada ainda é muito grande, ainda é muito longe. O Ceará tá ali fora da zona, só que depende de outros resultados, depende do jogo do Avaí ainda. Conseguiu contar com a sorte do Londrina perder ontem, era Londrina e Avaí que poderiam ultrapassá-lo. O Londrina perdeu em casa para o Novo Horizontino, então não pode se deixar. Esses 3 pontos são comemoração momentânea, sim, mas foco no longo prazo, foco nesse segundo turno. Acho que não tinha maneira melhor do que iniciar esse segundo turno como foi uma vitória com destaque dos meninos da base, destaque de contratação também. Então, esse é o novo Ceará, esse é o Ceará que o torcedor quer ver, né? Aguerrido, brigando e pontuando, que é o mais importante para escapar, pelo menos já escapou da zona, que é o primeiro passo. Mas escapar também nessa zona de baixo ali, dessa segunda parte da tabela, em um sonho muito grande aí, né? Sendo muito otimista, tentar brigar nessas 6 vagas aí, né? Uma dessas 4, na verdade, desses playoffs dessa Série B, né, Ícaro? É isso, né? A gente sabe que o segundo turno ainda tem muitas rodadas, né? E que o Ceará ele realmente pode mudar ali a postura completamente, voltar ali a chegar em posições maiores na tabela. Como já falei, o Daniel Paulista agora vai ter um período de dias para estar trabalhando melhor a equipe, né? Para aprimorar esses pontos positivos, negativos, e que o Ceará consiga voltar ali a uma sequência positiva, né, nessa Série B. Porque já basta, né, de derrotas e empates ali que estão frustrando bastante o torcedor, a diretoria. A gente sabe que o trabalho ali
segue firme do Daniel Paulista, que chegou recentemente, que está buscando ali ajustes. E é claro, já falando, né, que o Ceará ele já estava ali praticamente numa barca furada, como você bem falou, né? Então, é difícil consertar um time que está em meio a várias crises ali, né? Dentro de campo, fora de campo. O Ceará também tem salários atrasados, né? A gente já viu ali nos últimos dias. Então, é difícil trabalhar no momento, mas a equipe, acho que técnica do Daniel Paulista, segue fazendo um trabalho firme, segue fazendo um trabalho forte, da melhor maneira possível para trazer o Ceará de volta, né? Porque a gente se lembra que o Ceará no início da temporada, antes da Série B começar, era assim um dos postulantes ali a um acesso à Série A, né? Um time que cai da Série A ali ano passado, em apenas uma rodada fica na zona e acaba caindo, né? Acaba que ainda assim o Ceará era um dos postulantes a estar brigando pelo acesso. E a gente sabe que, muito ao contrário, o Ceará não está fazendo jus a esse título que foi imposto antes de começar o campeonato, né? Então a briga a gente sabe que atualmente ainda é contra a luta do rebaixamento, é se afastar, já deu esse primeiro passo, agora é torcer para o Avaí não conseguir vencer a sua partida, né? O Novo Horizontino já fez ali meio que foi amigo do Ceará, né? Ganhando por 4-1 do Londrina, e o Londrina também, para ser sincero, acho que já estava ali querendo entregar essa posição para o Ceará, porque nas últimas rodadas o Londrina estava tropeçando, o Ceará também estava tropeçando, então acho que foi mais tudo, acho que gira em culpa também do próprio Ceará estar na posição que ele está, né? Porque foi perdendo pontos ao longo do caminho e pontos muito importantes, né? Tanto fora de casa como dentro de casa. A gente viu nesses últimos jogos também que o Ceará estava enfrentando equipes que estão acima da tabela, mas que, se a gente ver a qualidade técnica, o futebol jogado, o Ceará acho que tem bola para conseguir vencer, tinha bola para conseguir vencer essas equipes, né? Apesar de todos os problemas. A gente via que o CRB tinha limitações, mesmo assim ganhou do Ceará ali. O Operário também tinha limitações e conseguiu um empate contra o Ceará. O América Mineiro está na zona de rebaixamento, né? Então, e mesmo assim o Ceará faz força ali junto com entre esses times, não consegue, né? Acho que muita pouca criatividade contra esses times para conseguir resultados positivos que já era para ter vindo. E isso há muitas rodadas, né? Só estou citando os últimos jogos recentes da equipe alvinegra. Mas a gente vê que no campo, nesses últimos jogos, antes desse agora contra a equipe do São Bernardo, o Ceará desperdiçou mais pontos, né? Desperdiçou mais oportunidades de conseguir essa vitória, né? Então, acho que agora finalmente veio fora de casa, uma vitória muito importante, um respiro agora para o Daniel Paulista, para o torcedor pensar que se ainda dá, será que ainda dá para esse time conseguir alavancar, mudar ali a sua postura e chegar ao objetivo que era antes do início da temporada, sempre foi buscar o acesso, pelo menos ali buscar os playoffs, será que ainda dá? É uma questão que a gente vai ver nos próximos dias, né? Esse jogo agora deu tudo certo, mas no próximo acho que cada jogo vai ser, cada jogo é um jogo, né? Então, e não importa como a torcida do Ceará, o Ceará tem aí mais de 18 jogos pela frente, e não importa como, mas a torcida, a diretoria, a comissão técnica do Daniel Paulista, os jogadores, tem que arranjar modos para conseguir vencer a maioria das partidas para conseguir buscar brigar pelo acesso à Série A. Então a gente vai ver nas próximas partidas se o Ceará vai realmente conseguir se encaixar, vai conseguir uma sequência positiva, vai conseguir jogar um futebol melhor, mais vistoso, para quem sabe a gente já está falando nas próximas rodadas se o Ceará ainda consegue chegar lá em cima da tabela ou realmente vai ficar no meio, ou realmente vai ficar brigando pela zona de rebaixamento para não cair para a Série C. É isso. Então, o treinador Daniel Paulista, junto com toda a sua comissão, né, vai ter exatos 12 dias até o próximo compromisso do Vozão pela Série B, que é a Ponte Preta,
aqui, né, no Presidente Vargas na próxima sexta, passando essa que vem, na outra sexta só, dia 7 de agosto. Vai ter uma pequena pausa aí, vai ter alguns jogos da Copa do Brasil. E como o Ceará não tá, vai ter esse longo tempo de descanso aí para enfrentar essa Ponte, que é a atual lanterna, né? O América venceu ontem por 1-0 na rodada e a Ponte é a atual lanterna, ou seja, um jogo extremamente importante e eu não vou zicar aqui, né? Mas um jogo aí bom para o Ceará voltar a vencer em casa, né? Porque o desempenho tanto fora como no PV tem sido bastante ruim, né? Não conseguindo vencer tanto de Atlético como de CRB, perdendo, né? Inclusive para o CRB. Então, esses 12 dias aí vão ser de um trabalho árduo para, após, né, essa grande pausa, voltar a campo e tentar superar a equipe da Ponte, né, que ainda entra em campo nessa rodada. Ainda vai enfrentar a equipe do Atlético, pode, em caso de vitória, voltar, né, para a penúltima posição, em caso de vitória, porque vai ter uma vitória a mais do que o América, mas no momento é a lanterninha ali com apenas 8 pontos dessa Série B, né? E a gente estava falando sobre contratações, né? Sobre contratações do Ceará. Você falou sobre o Rian Santana, que ainda está no CSA, e o CSA avançou, inclusive, né, de fase ontem, vai para as quartas de finais, ou seja, mais um tempinho aí sem o Rian Santana vir para o Vozão, vir para o Ceará. E quem não avançou foi as nossas equipes cearenses, né? A gente tanto noticiou, tanto torceu, né? Mas tanto Iguatu como o Ferroviário ficaram pelo caminho nessas oitavas de final. O Ferrão, que jogou ontem, perdeu mais uma vez, voltou a perder dessa vez por 2-1 e se despediu dessa Série D mais uma vez, adia o sonho, né, de voltar para a Série C. E o Iguatu, que havia empatado o jogo de ida lá no Amazonas, né, contra a equipe do Nacional, empatou novamente lá no Morenão pelo placar de 1-1 e nos pênaltis foi eliminado, ou seja, o fim do sonho também para o Iguatu, que vinha fazendo uma ótima campanha nessa Série D, cara. Mas, como você falou, né, quase agora, futebol é futebol, jogo é jogo, e nos pênaltis o Nacional, atual campeão amazonense, elimina o Iguatu e dá adeus, né? Os dois times cearenses dão adeus a uma grande oportunidade, porque nas quartas de finais, além dos 4 que já subiam direto, né, ainda ia ter uma repescagem ali, onde mais 2 times iam subir, ou seja, desperdiçam uma grande chance de voltar para essa Série C. Mas é isso, bola para frente. Agora apenas em 2027 voltam aí esses times a terem mais um calendário, né, nacional. Então vai ter um longo período aí para se preparar, né? Tanto Iguatu como o Ferrão, né? O Ferrão a gente já sabia que era uma missão duríssima, né? Reverter um placar de 3-0, mas o Iguatu acho que foi o que mais doeu, né? Porque tinham todo o seu apoio, Morenão lotado, e acabou sendo superado nas penalidades. Mas é isso, bola para frente e a Série D continua seguindo aí para o seu rumo, né? Rumo às fases finais, rumo a tanto quem vai subir na direto nessas 4 vagas, como também vai ter essas 2 vagas da repescagem. Então, partindo mais uma vez, né, para a nossa próxima pauta, é uma pauta, né, que surgiu do nada, assim, eu confesso que eu não esperava por isso, né, mas o Fortaleza anunciou, né, na sexta-feira de noite, né, quase, acho que muita gente dormiu, inclusive quem dormiu cedo não acompanhou de primeira mão essa notícia, mas Paulo Autuori é o novo comandante, né, o novo treinador do Fortaleza para essa sequência da Série B, né? Do Campeonato Brasileiro da Série B, vai comandar também a equipe durante a Copa do Brasil, né? Vai ter esse confronto aí contra o Palmeiras, mas aí, é isso. Paulo Autuori, o novo comandante, né, do Tricolor de Aço. Pois é, né? Eu acho que na sexta-feira o pessoal tinha que estar muito atento ali, porque foi realmente... Tem até o horário aí, a gente tá vendo a notícia, né, no site direto do Leão. 10h43 da noite. Fortaleza aí tem que melhorar nos horários da postagem. Mas é isso, né? O tricolor do PC que havia demitido o Thiago Carpini, né? Recentemente. Deixa o time ali agora atualmente na sexta posição da Série B. Contrata esse treinador que não tem muito nem o que falar dele, né? Um grande treinador conhecido aí e bastante experiente. Baita carreira tem o Paulo Autuori aí, né? Tava lá no Sport de Cristal do Peru há 1 ano e 3 meses, né? Onde fez 46 jogos, comandou ali 21 vitórias, 12 empates, 13 derrotas. Cara, o currículo do cara é simplesmente absurdo, né? Já treinou ali 22 equipes diferentes,
O Fortaleza agora é a 23ª. Já treinou seleção do Peru, do Catar, já ganhou o Campeonato Brasileiro com o Botafogo, tem Mundial com 60, São Paulo. Mundial com São Paulo, também conquistou Libertadores com o Cruzeiro, 40 anos de carreira. é, e ele também, né, acho que pesou bastante o ponto de que já trabalhou com o CEO, né, Pedro Martins, no Cruzeiro em 2023, então ele tem uma boa relação. E é claro, né, eu acho que ele é um cara ali que chega para ser um líder, realmente, para impor ali mais respeito dentro do vestiário e para fazer o time do Fortaleza conseguir resultados melhores, principalmente fora de casa, que era o que a torcida está cobrando bastante, né, do Fortaleza. Antes com o Thiago Carpini, deixa ali o Fortaleza até numa posição ok, né, da tabela, favorável, né, porque ainda está na briga. E o Paulo Autuori chega ali para realmente subir a equipe, né? Realmente para subir, para disputar ali as maiores posições da tabela, primeiro, segundo, terceiro colocado, porque a gente sabe que a bagagem desse treinador aí, do Paulo Autuori, é impressionante, né? Um treinador até estranho vê-lo assim comandar um time assim na Série B, aceitar esse desafio, né? Tava lá no Sport Cristal já há algum tempo, time do Peru, treinador de seleção, né? Então, acho que a torcida gostou bastante dessa contratação, né? Impõe ali muito respeito ao time. Realmente o CEO Pedro Martins, acho que pelo menos de nome, assim, de carreira, não tem muito o que falar. É um nome muito bom para o Fortaleza, né? A gente sempre falava, né? O Thiago Carpini vai ser demitido, mas quem vai trazer, né? Quem o Fortaleza irá trazer no mercado? Porque a gente sabe que o mercado, a safra, é um pouco limitado de treinadores, mas daí o Fortaleza buscou um treinador fora, né, do Brasil. O Paulo Autuori já atuou aqui em outros times nordestinos, não é o primeiro, o Fortaleza, né? Já atuou no Vitória, já comandou também o Sport. Ele já vinha também fazendo alguns outros trabalhos por outros clubes, mas não como treinador também, né? Ali como mais um diretor, Um gestor, né? uma espécie de gestor, realmente, né? Então, acho que a torcida do Fortaleza fica bastante feliz e agradada, né? Agradecida ali pela essa contratação, né? De peso, assim, realmente, ao meu ver, o Paulo Autuori é um dos grandes nomes aí que tem de treinadores ali e que volta aí ao Brasil, retorna ao Brasil para, acho que realmente fazer o trabalho final do Thiago Carpini e do objetivo do Fortaleza principal, que é subir para a Série A, né? É isso, o treinador tem tudo para deixar esse time ali mais ajustado, fazer, acho que os principais pontos, né, que o Thiago Carpini não estava conseguindo fazer, que era bastante cobrado, né? Me surpreende um pouco também a demissão do Thiago Carpini, assim como me surpreende essa contratação também do Paulo Autuori. Porque o Thiago Carpini estava conseguindo fazer alguns os resultados, né, mas realmente não estava conseguindo talvez é, uma melhor campanha fora de casa, né? E também estava ali o futebol do Fortaleza conseguiu o resultado, mas não era uma equipe que agradava bastante o torcedor, agradava bastante ali nos 90 minutos dentro de campo, né? Então o Paulo Autuori acho que vem para deixar essa equipe mais forte, essa equipe mais qualificada, que jogue mais, que jogue melhor ali para o seu torcedor, que tenha ali que quer retornar ali aos estádios, né? Voltar a apoiar. Acho que uma boa parte da torcida não estava gostando de ver realmente o Fortaleza jogar, apesar das pontuações, né, do Fortaleza que não estão mal na tabela, tá ali em sexto agora colocado, mas que tá na luta, tá brigando ali, né? Tá no bolo para os playoffs para subir para a Série A. É isso. Então, Paulo Autuori, novo comandante do Fortaleza, realmente do nada. Acho que não teve nenhum tipo de vazamento, né, sobre essas informações, sobre essa possível contratação do Paulo Autuori, e por isso que surpreendeu realmente a gente, né, que acompanha. Mas é isso. Ele vai ainda, desculpa te cortar, mas ele tem que lidar ainda, inclusive, com a questão dos reforços, né? O Fortaleza trouxe
alguns poucos reforços, né? E sofreu recentemente um transfer ban, a gente viu ali nos últimos dias, né? Pelo Mancuso. Então, no momento, né? Ele não pode, né? Trazer alguns jogadores, né? Pedro Martins, o CEO do Fortaleza, já falou que vai quitar essa dívida, mas no momento o Paulo Autuori vai chegar, não vai comandar a equipe na próxima rodada, né? Mas chega aí com essa impossibilidade de trazer novos reforços, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver nos próximos dias se o transfer ban realmente Fortaleza vai conseguir sair, né, dessa situação. Esse é um ponto também interessantíssimo, acho que o mais, como é que eu posso falar, o que mais mostrou o motivo dessa demissão do Carpini, que a gente ouvia falar nos últimos dias, era sobre a relação, né, tanto do Pedro Martins com o Carpini, como toda a diretoria, como eu falei na sexta, né, não foi um nome escolhido a dedo por eles, né, era da gestão anterior, tanto do Marcelo Paes, como dos outros diretores executivos. Então, nesse caso, dessa vez, né, com o Paulo Autuori já é totalmente diferente, né? Já é quase que já fez trabalhos com o Pedro Martins, então foi um nome escolhido realmente a dedo. Pedro Martins foi lá, escolheu o Paulo Autuori e tá aí, contrato até 2027 para o treinador brasileiro, com um currículo aí extenso até demais, né? Por todos esses trabalhos, tanto por seleções, times também, inclusive venceu o Campeonato Peruano, tanto por Sporting Cristal quanto pelo Alianza Lima também, a gente viu lá no currículo, na notícia. Então, tá aí, novo treinador do Fortaleza, que entra em campo ainda nessa rodada, né? Vai jogar amanhã, então amanhã a gente vai trazer todos os detalhes, toda a repercussão, né? E todas as prováveis notícias e a provável escalação também para esse confronto do Leão, ainda, né? Pela 20ª rodada, pela primeira rodada aí do segundo turno dessa Série B. Então é isso, né, Ícaro? Hoje fez todo esse pós-jogo aí do Ceará, falou também sobre Série D, sobre o Paulo Autuori. Nós já vamos me despedindo, acredite. Eu peço para você que está nos assistindo a deixar sua contribuição aqui, sua curtida, seu comentário, que nos ajuda bastante. Se inscrever também no canal, para não perder os nossos conteúdos aqui diários. A gente está a partir das 9 da manhã, de segunda a sexta, aqui no nosso quadro de esportes. E nos seguir também nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, TV da Transparência, tudo junto, é o nome de usuário, onde a gente publica lá todo dia, né, quando tem programa, pelo menos alguns cortes de algumas principais pautas que a gente debate aqui. Então é isso. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre esportes. Até mais. Até mais.